Fantástico, hein, pessoal? Beleza, estamos programando aqui em 3 camadas. Então a gente já fez, quer dizer, a primeira, a gente só fez a parte da visão, mas ainda, vejam, pessoal, que essa primeira que a gente fez aqui, ó, essa primeira aqui, a camada de interface que a gente criou aqui, certo? E que já é essa daqui, ela ainda não está se comunicando com o business aqui, ó. Veja que ele não está se comunicando com essa minha outra classe aqui, certo? Por quê? Porque eu não criei essa minha classe de business, tá? Não criei, eu só criei até agora ele, certo? E também criei a minha classe de modelos, perfeito? Então é o seguinte, agora pergunto para vocês, meus amigos, qual que eu devo criar agora? É a minha classe de negócio ou a minha classe de acesso a dados, tá certo? Qual que eu vou criar primeiro? Pessoal, é o seguinte, por exemplo, a minha camada de interface vai acessar o business, certo? Então, a gente ainda não fez a parte de acesso porque nós não temos ele criado. Como as minhas regras de negócio, certo? Como elas vão manipular o acesso a dados para retornar para o meu camarada lá em cima, certo? Então esse vai manipular isso aqui para retornar para cá, certo? Então, como eu ainda não criei a parte de acesso aos dados, eu não consigo criar aqui alguma coisa para manipular esse se esse aqui não existe. Então, o primeiro que a gente vai fazer agora é a camada de acesso aos dados. Depois eu posso criar esse cara aqui, certo? Aí, por último, esse cara aqui vai chamar esse, que vai chamar esse, que por sua vez vai ir para o banco de dados, tá ok? Muito bem, então vamos criar o nosso DAO agora, que é o nosso Data Access Layer, tá ok? Então vamos criar ele aqui agora. Vamos criar a nossa camada, que na verdade o que é, pessoal? É uma classe. Fala camada. Não, é uma classezinha aqui comum. Então eu vou botar o nome de bairro DAO, certo? Esse bairro DAO, o DAO só para vocês se familiarizarem aqui com isso daqui. Ah, tá, a camada é o bairro, mas é a parte que acessa a base de dados, certo? Só por isso que a gente está dando aqui o nome de bairro DAO, só para ficar mais fácil, tá ok? Muito bem, então pessoal, o que é que nós vamos ter aqui? Esse cara aqui, o que ele vai fazer mesmo? Ah, ele vai acessar o banco de dados. Ah, bom, opa, você vai acessar o banco de dados, então a gente vai ter que ver aquele arquivo, esse cara aqui, porque vocês se lembram, né? Ah, você vai acessar o banco de dados, então veja que a gente teve que usar aqui algumas classes para acessar a base de dados, tá certo? Então aqui, ó, Using System Data SQL Client. Então a gente vai ter que passar esse cara para cá, porque, poxa, se ele é o que vai acessar os dados, então vai ter que botar ele, certo? Outro que você vai ter que trazer aqui também é Using System .data. Esse cara aqui tu vai ter que trazer também, certo? Para manipular dados, tá ok? Vai ter que trazer ele aqui também. Muito bem. Então, o que mais que eu vou fazer? Bom, agora a gente vai fazer o que? A gente vai fazer, então, a nossa comunicação, tá certo? Então, vamos criar aqui uma variável. A gente pode criar até aqui fora mesmo, certo? Uma variável para conexão com SQL Server, tá ok? Então, conexão com SQL Server. A gente pode criar essa variável aqui. Vamos deixar ela como vazia aqui por enquanto. Aí, agora o que nós vamos fazer? A gente vai criar, veja que nós temos o nosso, qual que é a conexão que a gente usou lá? Ah, foi SQL Connection, certo? Então, ok, vamos lá. SQL Connection, vamos criar também esse SQL Connection aqui. SQL Connection, esse cara aqui. Vamos botar aqui, ó, conexão, certo? Conexão, certo? Só que vamos inicialmente definir ela como sendo nula, tá certo? E por que isso aqui, pessoal? Deixa eu botar isso daqui aqui. Vamos fazer um pouquinho diferente do que a gente fez, porque aí, por exemplo, eu vou ter lá um método que vai lá selecionar os bairros, que vai listar, que vai gravar no banco, enfim. Aí cada vez que eu chamar, então, um método, aí eu
inicializo aqui a minha conexão propriamente dita, tá certo? Ok? Muito bem. Agora eu pergunto para vocês, quando que ele vai fazer a conexão com o banco de dados? Quando que ele deverá fazer? Eu posso criar aqui um método, aqui, ó, public void conectar, certo? Eu posso criar aqui um método para conectar aqui, ok? Eu posso criar este método aqui, só deixa eu corrigir aqui, tá? E na hora de eu conectar, né, simplesmente eu chamo esse método para conectar. Eu posso fazer isso aqui sem problema nenhum, tá ok? Então vamos fazer isso aqui agora, aqui, certo? Vamos pegar o meu conexão SQL Server, que é, veja que eu tenho, opa, é esse cara aqui, que é conexão. Então, conexão, certo? Eu posso fazer então com que ele receba, então agora a própria conexão. Então a gente daria um new SQL connection e faria a conexão com o banco de dados. Pode se fazer assim? Pode, sem problema nenhum. Tu até pode já definir, por exemplo, aqui a parte a string de conexão com o banco. Pode ser feito também, certo? Por exemplo, tu pode vir aqui, como é que é o nome da minha, tá aqui, ó. Aqui, ó. Esse é isso daqui, ó. Vamos pegar isso daqui, user aqui, Ctrl C. Vamos botar isso aqui dentro. Opa. Deixa eu fechar isso daqui. Ó, tu pode fazer isso aqui se tu quiser, tá? Tranquilamente. Deixa eu vir aqui. Deixa eu botar esse arroba aqui na frente aqui. E aqui tu pode vir aqui e mandar se conectar com aquela conexão SQL Server. Conexão SQL Server. Deixa eu ver aqui. Beleza, ó, já não tenho mais nenhum erro, 0 erros. Tá, beleza. Então, eu poderia criar um método, certo? Para efetuar a minha conexão com o banco de dados. Por quê? Veja que esse DataAxis, ele é que vai acessar o banco de dados. Então, poderia botar a parte de conexão exatamente aqui dentro. Esse new SQL connection aqui. Tá ok? Tá ok? Pode ser feito assim. Ou então, tu poderia até mesmo criar um método construtor que seria o mesmo nome da minha classe aqui, ó. Bairro DAO aqui, certo? E esse meu método construtor aqui, automaticamente, quando ele for instanciado, automaticamente ele já iria efetuar essa conexão com o banco de dados, tá certo? Mas também tu corre outro problema. Ah, mas então quer dizer que toda vez que o cara acessar ou instanciar ele, já vai estar conectando com o banco de dados toda vez? Não seria interessante ele conectar somente quando eu chamar, por exemplo, grava no banco. Daí conecta, daí vai lá e busca, certo? Não poderia se fazer dessa forma? Poderia também sem problema nenhum. Ou seja, pessoal, tu poderia simplesmente ignorar isso aqui, certo? E aí, ignora isso aqui tudo e faz lá deixa eu ver o que nós temos aqui. Vamos fazer qualquer um deles. Esse mostrar dados aqui, certo? Ou seja, eu quero listar esses dados, ok? Então, eu poderia simplesmente criar um método aqui para listar esses dados e deu para bola, certo? Cria um método aqui public void listar dados e ele, por sua vez, queria então vir aqui, fazer a conexão, ir lá no banco, listar os dados que estão lá no banco de dados, certo? Retornar para mim através então de um data table, tá? E eu pudesse estar visualizando isso aqui depois no meu na minha gradezinha aqui. Então, isso aqui é o que a gente vai fazer então agora na nossa próxima videoaula. Valeu? Um abraço, até mais e